Passo número 4, análise de falha. Bom, nesse nosso passo número 4, o que nós vamos trabalhar? Esse é o primeiro ponto da estruturação para mitigar o risco dessa falha. O que nós já fizemos? Além de organizar a estruturação, o nosso planejamento, agora nós finalizamos esse planejamento, nós finalizamos a estrutura, nós finalizamos a função e vamos iniciar o pensamento da falha nesse nosso processo produtivo como um todo. E o FEMEI ele nos coloca, assim como os demais, o propósito e o objetivo nessa nossa caminhada, nesse nosso passo. E o que ele nos diz? Nós precisamos entender a estrutura da cadeia de falha. O que é uma falha no processo produtivo? Qual que é a ligação dessa falha entre os elementos, entre a origem, a metodologia e o resultado. Um elemento também que ele destaca para nós aqui são os efeitos dessa falha, ou seja, no cliente final, no usuário desse nosso produto. O que ele vai ter de falha? O que ele vai absorver? O que ele vai pensar, verificar, avaliar dessa nossa falha? Assim como os elementos de modo e de causa de falha. Agora, um outro ponto que nós precisamos entender são os elementos de identificar as causas potenciais da falha nesse nosso processo por meio da utilização desse diagrama de causa e efeito, o diagrama de 4M aqui colocado. Além disso, nós precisamos pensar também a colaboração entre os clientes e os fornecedores, ou seja, por meio dos efeitos da falha. E além disso, esse passo ele serve como base para a documentação da falha do formulário do FEMEA e para o passo de análise de risco, ou seja, o nosso próximo passo. Muito bem, entendida essa questão? O que é uma falha em si? Se nós pensarmos no contexto de processo e lembrando sempre que o processo é uma transformação de entradas para a saída, se nós considerarmos qualquer um desses elementos de fornecedores, mercado, cliente, e nós temos uma saída de mercado, clientes e também para fornecedores, o processo em si é essa transformação. E aqui, nesse elemento de transformação, se nós pensarmos em PFMEA, o processo, ele também tem as suas falhas. Quais são as falhas possíveis que podem ter num contexto de processo? Ora, nós podemos ter uma infinidade de tipos. Por exemplo, não conformidades, tarefas inconsistentes, as atividades não intencional, aquelas atividades desnecessárias, podemos ter transportes, espera, alguns elementos também de substituição de ferramental. Todos esses elementos são entendidos como falha no processo produtivo como um todo e nós precisamos aqui trabalhar para reduzir essas falhas. Agora, o que nós precisamos também colocar em jogo nesse nosso processo produtivo é que, além de nós pensarmos a falha, nós temos uma cadeia de falhas. O que é uma estrutura de cadeia de falhas? Nós temos uma origem da falha, nós temos um método, uma metodologia que transforma essa origem em um efeito, em um resultado, só que nós precisamos priorizar o que se chama de elemento foco, que é o nosso escopo do projeto como um todo na parte de processo. Então, a causa de falha, que é a origem desse nosso elemento de cadeia de falhas, ele vai jogar para esse modo de falha, que é o caminho, é o passo a passo que essa falha vai ter no nosso processo produtivo para obtermos um efeito da falha, ou seja, o resultado, a parte final, a entrega, a saída do nosso processo produtivo. Se nós entendermos aqui o nosso processo produtivo como um elemento de transformação, de entrada, transformando para uma saída, nós podemos imaginar que a causa da falha ela é a nossa entrada, a nossa origem e a nossa transformação pelo modo de falha, nós vamos ter uma entrega, vamos ter uma saída que é o efeito da falha em algum elemento do nosso processo produtivo. E aí nós vamos avaliar, será que é na nossa planta, é na planta do cliente, é no usuário final? Onde que vai ser encontrado esse efeito da nossa falha? Sempre pensando no contexto de elemento foco, nosso escopo de análise, no nosso processo produtivo como um todo. Muito bem, entendido esse nosso ponto, o que nós precisamos agora também
ter como um destrinchamento, um detalhamento a causa da falha, ela responde justamente à questão do porquê esse modo de falha pode ocorrer. E aí nós temos uma pergunta muito importante para analisar. Por exemplo, quais são as variáveis do processo produtivo que podem vir a provocar essa falha? O que o manual FMEA nos coloca? Ele estrutura por meio do diagrama de Ishikawa, que esse diagrama ele coloca pelo menos 4 M's ou 4 elementos para nós analisarmos a falha. Por exemplo, o primeiro deles é uma falha via mão de obra. E essa falha via mão de obra nós podemos ter por meio de recursos humanos, os operadores apresentando falha, um capital intelectual, uma ausência de treinamento. Um outro ponto, baixa capacitação dos nossos elementos mão de obra. Agora, um segundo elemento, uma causa de falha, uma origem de falha, pode ser a vinda de uma máquina, uma instalação incorreta, um equipamento que está obsoleto, a ausência de investimentos, um capital fixo, parte talvez de um fixador que está mal posicionado, um funcionamento incorreto. Todos esses são elementos que estão ligados à causa máquina, a um outro M no nosso processo. Um terceiro M é o material, que são as matérias-primas. Muitas vezes se compra um material com por exemplo, pedindo um aço, por exemplo, um aço SAI 1045 e nós recebemos um aço SAI 1025. Nós temos um gap na parte de carbono que pode ter várias consequências danosas no nosso processo produtivo, na parte de especificação de recursos. Então, tudo isso aqui são elementos que nós precisamos pensar. Outros insumos consumíveis em geral das nossas máquinas. Outro ponto, outro elemento de causa pode ser o meio ambiente, por meio de questões de natureza, de clima, de condições ambientais, de externalidades, de um layout mal organizado, de um layout que não proporciona uma agregação de valor ao longo do nosso processo produtivo como um todo. Esses 4 elementos aqui colocados, e eu vou marcar aqui, eles são a base do 4M. Então, esses blocos aqui é o que nós frequentemente utilizamos ao longo da nossa estrutura do PFMEA. Só que agora, se é uma equipe que ela tem uma experimentação melhor, ela conhece o seu processo produtivo, ela conhece aquilo que ela está fazendo ao longo do PFMEA, inclusive ela pode pensar na parte de método, se for o caso. Como é que a equipe pensa em processos, em metodologias, em procedimentos, tecnologias? Como que ela organiza essa estrutura para a parte de causa de falha no item método? E além disso, na parte de metrologia, são os itens de medição, de inspeção, de avaliação quantitativa, de indicadores, de metas, a parte também de controles estatísticos de processo, de ferramentas do MSA, que são as ferramentas aí do pacote do Core Tool. Então nós precisamos estruturar esse elemento para também pensar. Isso se for o caso da sua equipe, muitas vezes uma equipe mais iniciante na parte de FME, ela pode se concentrar num elemento 4M. Agora, uma equipe que já tem uma experimentação muito maior, o que ela pode pensar? Aí é uma recomendação, ela já pode, inclusive, trabalhar nesses elementos, nos 6, mão de obra, máquina, material, meio ambiente, método e metodologia. Por que não? Nós podemos pensar nessa estrutura também, só que nós vamos ter uma análise mais detalhada, uma análise que vai exigir um pouco mais de tempo, uma parte de cronograma da equipe, muitas vezes uma questão de um investimento muito baixo, mas que tem um resultado significativo. Então, causa de falha é justamente isso, quais são as variáveis do processo que podem provocar este modo de falha. Muitas vezes a sua equipe e o seu processo produtivo está trabalhando numa sistemática de 6 Sigma, então aqui é uma causa importante para analisar. Nós podemos pensar, nós precisamos aumentar o nosso 4M para 6M para nós termos essa proporção de 6 Sigma no nosso processo produtivo como um todo. Bom, fechado esse ponto de causa de falha, nós também temos um modo de falha, ou seja, é a maneira, é o procedimento como essa causa de falha, essa origem, ela vai
tender a um resultado especificado. E o que nós temos no modo de falha? Nós temos aqui pelo menos 2 elementos, os chamados modo de falha potenciais, ou seja, aqueles elementos que podem vir a ocorrer, que é alguns exemplos, pelo menos eu coloco 10 exemplos aqui. Um deles, perda de função do processo, operação não realizada, função incompleta, degradação dessa função do processo, ou também função de processo em excesso, gerando desperdício ao longo da linha produtiva, função intermitente, operação instável, função não intencionada, uma operação errada aqui colocada, montagem de peça errada, atraso na função do processo como um todo, que é uma operação lenta. Todos esses elementos são itens de modo de falha, que são elementos justamente compreendidos como falhas no nosso processo produtivo. Agora, quais são aqueles modos de falhas que são típicos, ou seja, são corriqueiros acontecer no nosso processo produtivo? Por exemplo, também como 10 elementos, furo com profundidade menor ou com profundidade maior, falta de especificação de geometria, superfície suja, muito comum, superfície suja, ausência de uma limpeza daquela peça para fazer o trabalho posterior, acabamento com uma rugosidade dentro ou muitas vezes fora de uma especificação técnica, dentro de outros parâmetros que não são aqueles colocados na instrução de trabalho, pinos de conector desalinhados, conector não totalmente encaixado, aprovação de peças ruins ou muitas vezes a rejeição de peças boas, uma falha na parte de qualidade, de inspeção de conformidade dos nossos processos produtivos. Pular a operação de inspeção também acontece muito, essas falhas típicas, que é a ausência de uma inspeção mais detalhada, muitas vezes um cronograma muito apertado de trabalho, a equipe muitas vezes passa esses pontos que não deve ser passado, que é a parte de inspeção dos processos como um todo, etiquetas ausentes, ou seja, uma gestão visual pobre na empresa, uma gestão visual pobre no processo produtivo como um todo, de indicação das etapas, indicação muitas vezes das características do produto como um todo. Outro ponto, código de barras ou algum elemento de identificação que não esteja legível ao longo do processo produtivo, uma gravação, se for o caso, de um software errado. Então, tem todos esses elementos que são colocados como um modo de falha, que vão ocorrer justamente essa maneira de passar a causa para o efeito. Se nós conhecemos a causa, se nós conhecemos o modo, nós conhecemos também o efeito da falha. E o que é o efeito? O efeito é a consequência. O efeito é justamente o resultado, é a parte final, é a entrega, a saída de qualquer processo produtivo. Então, é o efeito, é aquilo que o cliente ele vai perceber, ou que ele poderia perceber, ou até experimentar, ter uma sensação de ocorrer esse efeito, essa função falha ao longo da sua operação daquele produto como um todo. E o que nós precisamos entender? Que no efeito da falha, nós também, então, e como nós estamos associados a uma questão de sistemistas, de montadoras, de várias relações empresariais, nós não podemos pensar o nosso efeito de falha no processo somente na nossa planta, ou seja, na sua planta como cliente interno. Nós precisamos entender que esse cliente interno, ele é ligado a uma outra planta de envio, a um cliente intermediário e também a um cliente externo, a um usuário final, ao cliente que vai receber ao longo de todas as etapas produtivas o produto. Ele passa por um desenvolvimento, um conceito de produto, planejamento do processo produtivo, transformação das etapas de matéria-prima até o produto acabado, a expedição, e o usuário final é o que vai receber esse produto. E aí o que nós temos para cada um desses blocos? Por exemplo, para o cliente interno, para a sua planta, o efeito do modo de falha, assumindo que o defeito é detectado na planta. Por exemplo, uma pergunta corriqueira: qual ação a planta executará? O que a sua empresa fará nesse contexto de efeito de falha? Agora, um segundo elemento
Por exemplo, para um cliente intermediário, para a planta de envio, o efeito do modo de falha, assumindo que o defeito foi detectado na próxima planta. E aí vem a pergunta: que ação a próxima planta adotará? O que será feito? E um terceiro e último ponto, que é a questão também do cliente externo, o usuário final do nosso produto, o efeito do item de processo, ou seja, do item macro do nosso processo, que o usuário irá experienciar. O que o usuário final irá experienciar, ou seja, o que ele vai experimentar nesse ponto. Aqui, muitas vezes, uma experiência é de não adquirir mais o produto da empresa. É um exemplo bem simples. O cliente ele teve uma insatisfação, ele teve um problema no atendimento dos seus requisitos, ele simplesmente não vai comprar mais daquela empresa. Ele vai buscar um outro parceiro, ele vai buscar uma outra rede de trabalhar naquele contexto produtivo. Isso é a nossa estratégia do efeito de falha, sempre analisando esses três elementos: o cliente interno, a sua planta, o cliente de envio, ou essa planta de envio, o cliente intermediário e o cliente externo, o usuário final. E isso é o que nós vamos fazer sempre para o elemento do efeito da falha. Só que nós temos também alguns pontos para pensar como exemplo de perguntas de indicação para o impacto desses elementos do efeito de falha. Por exemplo, o primeiro bloco de perguntas: o modo de falha afeta fisicamente o processamento posterior ou causa danos potenciais à máquina ou os operadores? Por exemplo, incapaz de montar uma operação determinada, incapaz de se anexar na instalação do cliente ou de se conectar, ele não pode perfurar uma eventual operação, causa desgaste excessivo da ferramenta, danos ao equipamento, põe em perigo o operador na instalação do cliente. Essa é uma questão no bloco da parte de processamento posterior. Agora, um outro elemento: qual é o impacto potencial no usuário final? Bom, o usuário final é o que vai experienciar o produto, é o que vai experimentar, que vai utilizar o produto. Ele pode sentir um ruído, esforço excessivo, odor desagradável, operação intermitente, vazamento de água, marcha lenta, incapaz de ajustar, difícil de controlar, uma aparência ruim, função deteriorada ou com falha, efeito de segurança no usuário final. O que nós temos aqui? Nós temos o impacto potencial no usuário final. Nós estamos muitas vezes avaliando o produto como um todo. Por que nós avaliamos o produto como um todo? Porque o produto nada mais é que um somatório de etapas produtivas do processo como um todo, e aí nós temos esse impacto potencial. Agora, um terceiro elemento, o bloco de perguntas: o que aconteceria se um efeito da falha fosse detectado antes? Lembrando dos controles preventivos, dos controles de detecção como um todo. Nós podemos pensar parar a linha, a parte de parada de embarque, bloqueio no pátio, 100% do produto descartado, ou descartar um percentual do produto via uma amostra, algum exame estatístico nós podemos utilizar, diminuição da velocidade da linha, adição de mão de obra para manter a linha, retrabalho, a parte de reparos, muitas vezes melhoria da capacitação do nosso time de trabalho, adequação de partes de ferramental, adequação de partes de máquina, calibração dos nossos equipamentos, melhorias nos nossos laboratórios para parte de testes e de amostragem de produtos. Tudo isso pode ser pensado como um elemento de detecção, ou seja, nós podemos trabalhar nesse contexto produtivo como um todo. Bom, entendido esse efeito da falha, nós vamos agora analisar essa falha nos três blocos, que é o produto, o processo, o elemento, o foco e a causa de falha. E no nosso produto, processo, o que nós tínhamos anteriormente, que era a linha de montagem do motor elétrico? A função da linha de montagem do motor elétrico era justamente montar o induzido no conjunto carcaça. Mas só qual que é a falha agora nessa nossa etapa? No efeito do processo, é uma folga muito pequena para montar o induzido. Isso pode ser um elemento do item de processo, item de falha aqui trabalhado. Só que esse ponto do produto, o processo, ele pode ser entendido como
o elemento associado à etapa do processo, a metodologia adotada, a maneira do processo do elemento focal ou elemento foco do nosso escopo. E o que nós temos? Sempre lembrando da nossa operação número 30, com codificação número 30, o processo de prensagem dessa bucha sinterizada, o que ela tinha de característica do produto como um todo? A posição axial da bucha na carcaça, ela tem um gap aqui de 0,3 milímetro. Bom, e qual é a falha que ela pode ter nesse contexto? Que a posição axial da bucha não é atingida, ou seja, nós temos uma readequação de geometria. Isso é alimentado, essa etapa do processo, para o que acontece no caso de ocorrência de um modo de falha. Só que se nós pensarmos produto, etapa do processo como um todo, nós temos o elemento causa e efeito, que é e o porquê está ocorrendo esse modo de falha, que é o elemento 4M. Então, esse elemento 4M aqui para nós, na parte de prensa, que foi o bloco selecionado, que foi o bloco trabalhado anteriormente, qual é a função da prensa como um todo? A função dela, ou a característica do processo, é que a máquina prensa a bucha sinterizada no alojamento da carcaça do motor até a posição axial definida. E a falha, aí sim, da nossa prensa é a máquina para antes de atingir a posição final. Só que o que são esses elementos aqui? Esse máquina para antes de atingir a posição final, ela é uma causa para a posição axial da bucha que não é atingida e que resulta, ou então passa lá para o efeito da falha do produto processo, que nós temos uma folga muito pequena para montar esse induzido. Entendido essa nossa análise de falha, o que nós temos agora? Nós temos toda a nossa estruturação, ou seja, nós temos o formulário de preenchimento da análise de falha nesse bloco 4, nesse passo 4. E o que nós precisamos colocar? Nós precisamos agora ir colocando cada um desses efeitos no processo, essas falhas da linha de montagem do motor elétrico na parte de formulário, que é, por exemplo, qual é a sua planta no cliente interno? O que nós vamos ter internamente no nosso processo produtivo? Nós vamos ter uma folga muito pequena para montar o induzido, eventualmente sem um potencial de danos. Agora, para um cliente de envio, um cliente intermediário, o que nós podemos ter? A montagem do motor no porto, na porta do veículo, requer força de inserção adicional com potencial de danos. E também para o cliente final, aquele usuário do produto, o que ele vai ter? Tempo muito longo do fechamento automático. Agora, um segundo ponto é para a operação número 30, que é o modo de falha no elemento foco. O que nós temos nesse elemento? Nós temos que a falha, e aí nós estamos somente colocando esses elementos aqui no nosso formulário, que a posição axial da bucha não é atingida. Assim como o próximo elemento, que é a parte de prensa, o que nós temos de falha nela, ou o item de causa de falha no elemento do trabalho, é que esse ponto nós temos a máquina para antes de atingir a posição final. Isso são os 3 elementos que nós preenchemos o nosso formulário do número 4, passo 4, da análise de falha. Efeitos da falha, como o primeiro ponto, um nível mais superior, o modo de falha, como a maneira, e a causa de falha. Entendida essa nossa parte de falha, nós precisamos entender também que existe uma relação direta entre o produto e o processo produtivo. Nós não podemos ter um produto separado de um processo produtivo, assim como nós não podemos ter um processo produtivo separado de algo que nós vamos transformar. Só que o que acontece? Acontece que na relação do PFMEA e o DFMEA, o que nós temos? Quem é o ponto que nós precisamos analisar de cara, de início? É o cliente, é a parte que se chama do cliente final, o usuário. O que o cliente final ele vai ter? O que ele vai perceber? Ele vai experienciar? Ele vai experienciar que ele tem um tempo muito longo do fechamento automático daquele vidro. Bom, mas isso vem de onde? Quais são as severidades inerentes?
Qual é a severidade que está relacionada a todo esse elemento? O que nós temos? Essa severidade associada ao cliente final, ele vem de um efeito da falha na função do produto, de um DFMEA. E qual que era? O motor do levantador do vidro, ele tem uma falha que é o torque, velocidade de rotação do motor muito baixo. Por isso que o cliente final está percebendo, ele está experienciando que o tempo de fechamento automático ele é muito longo, ele é demorado lá no vidro. Então, isso vem por causa do torque, velocidade e rotação, que é a severidade. É o impacto, é o que o cliente está percebendo, é o resultado. Só que essa parte de severidade, ela está associada a todo um elemento que é o efeito do DFMEA. Então, isso está dentro do produto como um todo. É a característica do produto. O produto está com um problema, que é o seu efeito. Agora, se nós pensarmos o seguinte, esse nosso produto ele está com um problema. Só que o que nós temos? Nós temos um modo de trabalho, ou seja, essa severidade que está lá no efeito, ela é associada a um modo que é o sistema de comutação. Só que esse sistema de comutação, ele é o resultado de um efeito do PFMEA, do processo como um todo. Então, o que nós estamos tendo aqui? Nós estamos tendo um casamento, na verdade, entre o DFMEA e o PFMEA por um elemento de modo e um efeito no item sistema de comutação via severidade. É a severidade do produto que é o efeito, a parte final. Ela é um modo, só que é associada ao efeito, ou seja, é a cadeia de falhas sendo associadas a esse movimento que nós estamos colocando aqui. Todos eles sempre observando a severidade. Só que agora nós entendemos isso, o modo do DFMEA e o efeito do PFMEA. O que nós precisamos continuar detalhando? Nós precisamos chegar mais adiante, pensando essa relação entre o P e o DFMEA. E o que nós temos? Essa parte de sistema de comutação, a causa, a origem lá no produto, ela é por causa de uma especificação incorreta. Ela é o alojamento da bucha sinterizada, a posição axial da bucha sinterizada definida muito baixa, ou seja, nós tivemos um problema no produto como um todo. Então nós temos um efeito, que é o do motor, nós temos um modo, que é o sistema de comutação, e nós temos uma causa, uma especificação incorreta. Tudo isso associado também ao processo como um todo, ou seja, o sistema de comutação ele está associado a uma severidade inerente, que é da produção incorreta, nessa operação número 30, que é o processo de prensagem da bucha sinterizada. Nós temos a posição axial da bucha não é atingida. Então, o que nós temos? Todos esses elementos associados aqui, esse ponto da operação, ele está tratado como um modo no PFMEA. E além disso, além dessas estruturas, essa produção incorreta, ela está associada a outros dois efeitos, ou seja, dois elementos superiores a ela. O primeiro, que é o efeito da falha na função do produto, ou seja, analisado no PFMEA, que é do sistema de comutação na planta de envio, ou seja, naquele cliente intermediário. E o que ele diz? Que a montagem do motor na porta do veículo requer força de inserção adicional com potencial de danos. Ou seja, a pessoa está tentando levantar o vidro ou baixar o vidro, só que ela está precisando utilizar muita força para fazer essa modificação no vidro. E também a linha de montagem do motor do levantador desse vidro, o que nós temos? O efeito da falha na função do processo. E o que ele diz aqui para nós? Na sua planta, ou seja, na planta original, que tem folga muito pequena para montar o induzido sem o potencial eventual de danos aqui no nosso processo. Bom, entendidos esses elementos do efeito e modos, nós precisamos ainda continuar buscando a causa do elemento
PFMEA, no processo como um todo. Nós já entendemos no DFMEA qual era a causa e qual é a questão da causa no processo. Bom, nós temos pelo menos alguns elementos. Uma delas é no operador, por isso que vem o diagrama 4M, operador. Então o operador insere a bucha sinterizada fora da posição. O que nós precisamos pensar aqui? Bom, nós precisamos colocar um treinamento no operador, nós precisamos controlar o processo produtivo, nós precisamos pensar numa inspeção, nós precisamos pensar num sistema, um controle estatístico do processo, num MSA, para ter essa readequação na questão do operador. Agora também nós precisamos ter como uma origem, uma causa a ser analisada, a máquina para antes de atingir a posição final. Bom, o que pode acontecer com uma máquina para antes? Ela não está com as suas coordenadas bem estruturadas. Nós temos que resetar essa máquina, nós temos que pensar talvez alguma questão de realizar manutenção nessa máquina. E um outro ponto, nós podemos ter várias outras causas adicionais no contexto, mas pelo menos esses dois blocos, que é um deles o operador aqui e também a prensa, são elementos de causa no processo produtivo que nós buscamos nos elementos do 4M. Então nós temos mão de obra, nós temos a questão da máquina. Aqui seria a mão de obra e aqui seria a parte de máquina. Pelo menos esses dois elementos. Nós podemos utilizar o terceiro, quarto, quinto, sexto M? Claro que nós podemos. E aí nós vamos abrindo outras variáveis, outros M's de análise aqui em diante. Isso tudo depende se a equipe muitas vezes ela não encontrou exatamente aquela causa que vem a ocorrer no PFMEA, essa relação toda. Essa imagem que nós estamos aqui analisando, ela é muito útil para nós entendermos essa relação do DFMEA como um todo e do PFMEA. Então, o produto e o processo, as variáveis, efeitos, modos e causa do DFMEA e efeitos, modos e causa do PFMEA, via sempre a severidade. Para cada um deles, nós sempre associamos a severidade. É o elemento que nós utilizamos para fazer a ligação entre um cliente e outro, é via a severidade. Entendido essa relação entre PFMEA e o DFMEA, o que nós temos? Agora nós temos a visão geral da documentação. Esse elemento, esses formulários, eles constituem a documentação daquele passo. Então, para todos os elementos, tanto do DFMEA quanto do PFMEA, eles são formulários que compõem a documentação. Quando se fala lá no propósito, no objetivo, para ter a documentação, formar a base, é esse item de formulário, essa é a documentação. E o que nós temos para o item do processo, função, falha? Por exemplo, linha de montagem, nós temos os 3 elementos. Qual é a função na sua planta, na planta de envio e no usuário final? Assim como o elemento de falha que nós temos na sua planta, na planta de envio e no usuário final. Isso é para o item de processo. Agora, para a etapa do processo, ou seja, a operação como um todo, por exemplo, da operação 30, que é o processo de prensagem da bucha sinterizada, nós temos aqui que ela, como o item 2, função da etapa do processo, é prensar a bucha sinterizada até atingir a posição axial da carcaça do motor com a folga máxima, conforme especificado em um eventual desenho. E modo de falha, a posição axial da bucha sinterizada não é atingida. E para pensar o nosso terceiro elemento integrativo de formulário, o que nós temos? A visualização do formulário, elemento do trabalho, do processo, função, falha. Então, nós temos o item do processo, nós temos a etapa do processo e o elemento do trabalho, ou seja, os 3 blocos aqui colocados nessa nossa imagem para nós avaliarmos, para nós termos uma etapa em comum como qualquer um outro que nós já fizemos anteriormente. Nós precisamos enxergar o todo. E a visualização do formulário, do elemento do trabalho, nós temos a parte que é a máquina, a prensa, então aqui é a parte de um dos M's, que é a máquina. Nós temos que a função do elemento do trabalho, que a máquina, a prensa, ela faz
ela justamente a máquina prensa essa bucha sinterizada no alojamento da carcaça do motor até a posição axial definida. E o que nós temos de causa? Ou seja, a origem desse elemento que a máquina para antes de atingir a posição final, ou seja, partes de manutenção nessa nossa máquina. Muitas vezes nós temos que pensar no setup dessa máquina, a zeragem dela e outros elementos para nós atuarmos. Aqui nós verificamos todos esses elementos de falha de uma forma integrada do nosso formulário. Então fica essa visualização para que você pense, para que você organize a sua interpretação nesses itens, na sua planta, na planta de envio e no usuário final, nesse passo de análise de falha.